Deus é amor. E o amor de Deus é que nos faz reunir aqui para adoração a Ele. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estaremos lendo a partir do versículo 24 até o versículo 28. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos de 24 a 28. Segundo Coríntios 11, de 24 a 28. Veja se alguém próximo precisa compartilhar da sua Bíblia na leitura desse texto. Segundo Coríntios 11, de 24 a 28, nós lemos: Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ao meditarmos nessa expressão do apóstolo Paulo, que Deus possa falar ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo texto que acabamos de ler. Pedimos a Tua direção, Pai, para que neste e noutros textos a serem abordados, possamos estar ouvindo a Tua voz, entendendo o recado que Tu tens para cada um de nós. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui quase que um desabafo do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo à igreja de Corinto. Na igreja de Corinto havia pessoas que diziam que Paulo, o ministério de Paulo, a gente poderia usar a expressão dos nossos dias, né? Não era lá essas coisas todas, não. O ministério de Paulo carecia de confirmação, e que aqueles líderes que surgiram ali naquela igreja, que estavam tentando influenciar a igreja numa direção diferente daquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado àquela igreja, daquilo que a própria palavra de Deus orientava e daquilo que o Senhor Jesus havia transmitido para os discípulos. E agora Paulo então escreve alguma coisa dizendo: olha, meu ministério tem sido dedicado ao extremo. E ele faz essa narrativa. Ele faz a narrativa de várias coisas pelas quais ele passou. E aí a gente fica se perguntando então, por que Paulo suportou tudo isso? Por que é que Paulo admitiu assumir um ministério, uma vida que levaria a passar por todas essas coisas? E mesmo passando por cada uma dessas coisas, ele continuava em frente. A primeira viagem missionária é bastante interessante, porque é quando acontece uma das coisas que ele menciona aqui. Ele vai na região de Derbe, Listra, e ali ele é apedrejado. E é deixado como morto. Mas ele tinha apenas desmaiado. A igreja chega próximo a ele, e ele acorda e levanta-se e vai para a cidade próxima
e em seguida volta pelas mesmas cidades por onde passou, confirmando a igreja. Mesmo naquela cidade onde ele havia sido apedrejado, mas ele volta a passar por ali, confirmando a igreja. Por que é que Paulo se coloca nessa posição? Eu gostaria que a gente focasse em um outro período da vida do apóstolo Paulo. E um período que é bastante significativo, porque as coisas vão acontecer, o relato vai ser prolongado, muita coisa vai surgir. A gente vai partir do capítulo 20 do livro de Atos e a gente vai caminhando junto com Paulo naquela experiência que ele então vivenciou. E eu gostaria de que pudéssemos colocar, não sei se o PowerPoint está na posição, se estiver, favor liberar. Alguém no Data Show? Agora. E então o próximo slide vai nos mostrar algo na vida de Paulo, que a gente vai caminhar junto com ele. Próximo slide. Aí. A gente tem aí o mapa da terceira viagem missionária de Paulo. Não sei o quanto está dando para ver, parece que aqui na TV está bem melhor de ver do que aqui na tela. Não sei se a gente tirasse a TV e trouxesse para cá, talvez melhorasse. Aqui ficou muito branco, aqui na tela. Mas essa parte mais sem pontos, está aí o mar Mediterrâneo, né? Você pode dar uma olhada ali para trás, ver ali na tela como é que é, depois você acompanha o progresso aqui. E então, o apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso, mais ou menos aqui no ponto central do mapa, e então ele havia passado ali aproximadamente 3 anos. Aproximadamente 3 anos ele ensinou ali naquela igreja de Éfeso. Até que é levantada uma perseguição para ele, e ele sai da cidade entendendo que a sua presença ali pode implicar em risco para os demais crentes. E ele então dá continuidade nessa terceira viagem, indo para a região da Macedônia. Está dando para ver ali em cima o nome Macedônia, que vem até ali a cidade de Filipos e Neápolis, e ele já havia passado ali na segunda viagem missionária. Ele resolve passar, confirmando, descendo até a região da Acaia, a Grécia ali, e ele vai muito provavelmente cidade de Corinto e Atenas. E agora ele resolve voltar para Jerusalém. Ele está encerrando essa terceira viagem missionária. A partir daí, então, é que eu gostaria que a gente meditasse. Ele envia parte da sua equipe para aquela região da Trácia, da região da Mísia, na cidade de Troade. Parte da equipe vai por mar para a cidade de Troade, e ele volta por terra, passando mais uma vez na Macedônia, até que de Filipos, aquela última cidade lá em cima, ele toma um navio para chegar até Troade. Aí em Troade é que acontece aquele momento quando ele está se despedindo da igreja. Ele reúne a igreja ali em Troade. E ele está para viajar no dia seguinte. O Espírito de Deus estava dizendo a Paulo que o que esperava por ele em Jerusalém era problema. E ele reúne-se ali com aquela igreja com a consciência de que muito possivelmente não conseguiria voltar até ali. E o texto bíblico diz que Paulo foi ensinando e prolongou o seu ensino ali até a meia-noite. E é aquela ocasião em que um jovem que estava sentado na janela, eles estão no terceiro pavimento, e aquele jovem pega no sono, cai lá de cima, e eu creio que
Paulo naquela hora pensou, mas logo agora que eu estava na metade do meu sermão, não na meia-noite, e ele vai até lá, abraça o corpo daquele jovem e diz então às pessoas, pronto, podem ficar tranquilos, o seu espírito está nele, ele está vivo. E ele volta e continua a falar até pela manhã. Ele estava realmente na metade do que ele tinha pensado em transmitir para aquela igreja. Pela manhã, então, ele parte e toma um navio e vem para essa região aqui, a faixa da esquerda aqui, é o retorno dele na direção de Jerusalém, até que ele chega em Mileto. Em Mileto, ele manda chamar os anciãos da igreja de Éfeso. Eu disse no início que Paulo havia investido 3 anos do seu ministério ensinando ali na cidade de Éfeso. O texto bíblico diz que por causa do ministério de Paulo na cidade de Éfeso, toda a região da Ásia Menor ouviu a mensagem do Evangelho. E agora, ele de Mileto manda chamar os líderes da igreja lá em Éfeso. E ele se despede ali dos líderes. Ele vai dizer ali, todos sabem que o que estava ao alcance eu fiz para que todos pudessem ouvir o ensino sobre Jesus Cristo. No capítulo 20, versos de 22 a 24, ele vai dizer mais ou menos o que é que está no seu coração a essa altura. E ele diz, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ele diz que não sabe o que é que o espera em Jerusalém, senão o que o Espírito Santo avisa de cidade em cidade, que prisões e sofrimento me esperam. Essa era a expectativa dele. Ele estava seguindo numa viagem onde ele não esperava chegar em Jerusalém e contar com o apoio da igreja e que todos ficariam felizes com o resultado do ministério dele entre os gentios. Isso vai acontecer, mas o que o Espírito vai dizendo a ele é que sofrimento e prisão é o que espera por ele. E então ele vai para o último trecho da viagem. Ali de Mileto, ele toma então o navio e vem essa parte inferior aqui, é a viagem dele, chegando até a cidade de Tiro. Tiro já está mais próxima de Jerusalém, mas é ainda uma parada da viagem. Ali na cidade de Tiro, os crentes, ele passa alguns dias ali, enquanto o navio é descarregado e carregado novamente, e os crentes sentem pelo Espírito que problemas o esperam em Jerusalém. E começam a admoestar Paulo, dizendo, não vá para Jerusalém. Ele diz que está pronto mesmo até a morrer por Jesus Cristo e ser preso também. E então há um momento bastante significativo, porque os crentes daquela cidade começam a acompanhar Paulo. Paulo sai da cidade para vir em direção à praia, e os crentes vão junto com ele, com as suas famílias, filhos, vão todos juntos se despedir de Paulo. E quando chegam à praia, eles ali se ajoelham e oram com ele, e todos sabem que os problemas que virão pela frente poderiam ser muito sérios. Paulo chega a Cesareia. Cesareia foi o lugar onde a mensagem do Evangelho foi pregada pela primeira vez aos gentios. A gente estudou isso recentemente.
Mas agora ele chega e vai se hospedar com Filipe. Filipe estava morando em Cesareia e Paulo vai se hospedar com ele. Filipe era um daqueles 7 que são eleitos lá no capítulo 6 do livro de Atos. Filipe é aquele que no capítulo 8 vai até... Obrigado, Thaís. No capítulo 8 vai até a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, e ali evangelista aquele etíope eunuco. E ao se hospedar com ele, vem um homem profeta chamado Ágabo. E ele pede a Paulo o cinto que Paulo então usava. E ele pega aquele cinto de Paulo e com o cinto amarra mãos e pés do apóstolo. E diz: isso farão ao dono deste cinto em Jerusalém. Quer dizer, Paulo está sabendo e repetidas vezes é dito a ele que haverá problema. Mas ele tinha a consciência de que Deus o estava enviando para ali. Ele tinha a consciência de que esse mesmo Espírito Santo colocava no seu coração que a sua missão era seguir adiante e ir a Jerusalém. Por isso que em cada momento ele diz: eu estou pronto não somente a ser preso, mas até mesmo a morrer por Jesus Cristo. E então ele finalmente chega em Jerusalém. Em Jerusalém é acusado de pregar contra a lei e de introduzir um grego, Trófimo, que era seu companheiro de viagem, de introduzir Trófimo no templo. Um gentio não poderia entrar no templo, seria profanação do templo. Paulo não entra com ele no templo, mas é acusado de ter entrado com ele no templo. Ele é acusado de que em todos os lugares Paulo pregava contra Moisés, contra a lei, porque Paulo pregava a graça. E então ele é preso e a turba que o cerca começa a bater nele. E os soldados romanos é que, sabendo que estava havendo um tumulto muito grande, vêm e param com aquele espancamento e tiram Paulo ali e vão levá-lo para a fortaleza Antônia, que ficava ao lado do templo. Ao subir uma escada, ele pede então a oportunidade de falar. E aquele comandante ali das tropas romanas na cidade de Jerusalém dá essa oportunidade para tentar ver se o povo se acalma. E Paulo então o que ele faz é contar o que foi a sua experiência com Jesus Cristo. Ele narra que ele era um perseguidor da igreja, ele foi a Damasco com ordens de prender pessoas que fossem seguidoras de Jesus, que pregassem a Jesus o Nazareno. Mas que ele no caminho então tem um encontro com Jesus. E ele vê uma luz bem forte, e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo era o nome na forma judaica, e Paulo, o mesmo nome na forma grega. E naquele instante então é dito a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele fala sobre um encontro com Jesus, um encontro que mudou completamente a sua maneira de ver a própria vida, a sua maneira de ver o que ele considerava religião, a sua maneira de ver a respeito de quem era Jesus. E naquele encontro ele imediatamente, ao ver que Jesus de fato é Senhor, ele diz: que queres que eu faça? Jesus então o manda entrar na cidade e que ali seria dito tudo o que ele haveria de fazer. Aquele encontro foi significativo para que Paulo pudesse investir a sua vida da maneira como ele investia.
A maneira como ele estava disposto a encarar mesmo o sofrimento é por aquilo que ele encontrou em Jesus Cristo. Ele estava disposto a ser preso e a morrer, porque em Jesus ele encontrou perdão, vida eterna. Em Jesus ele agora tinha segurança de estar com Deus para todo sempre. Ele não precisava ficar pensando se na sua vida ele teria cumprido completamente tudo aquilo que no Antigo Testamento era exigido como lei, como orientação de Deus para a vida. Ele agora sabia que Cristo havia promovido salvação para ele. E então entregou a ele o ministério de reconciliação com Deus, de pregar às pessoas para que elas próprias pudessem ser reconciliadas com Deus. Aquele discurso dele não resolve muita coisa e ele então vai preso agora para a Fortaleza Antônia. É descoberta uma trama para matá-lo e ele então é transferido mais uma vez para Cesareia. Ali em Cesareia, então Paulo fica preso pelo período de 2 anos. Apenas aguardando o julgamento. O governador Félix o chama, ouve a história dele, ouve as acusações dos judeus, mas mantém Paulo preso. Chega um momento mesmo em que 2 anos depois Félix é transferido e vem Festo para assumir ali aquela posição e Félix mantém Paulo preso, deixa Paulo preso ainda. Festo, ao chegar, ameaça entregar Paulo para a liderança judaica, e Paulo sabia que, sendo entregue para a liderança judaica, ele seria morto. Ele então apela para César. E aí parece que as coisas vão melhorar. Paulo é cidadão romano, apelou para César, então ele vai agora para uma nova viagem em direção a Roma, que está aqui. Ele saiu de Jerusalém, foi para Cesareia, daqui ele embarca então numa viagem de navio com destino a Roma, para ser julgado por César. Agora, como cidadão romano, ele talvez tivesse um julgamento justo, porque os judeus o acusavam de coisa que ele não fez, e então talvez ele conseguisse sucesso. Mas parece que tudo começa a dar errado também, a viagem começa com muito problema, o tempo vai mudando para pior, e eles, no último porto que eles saem aqui, eles estavam tentando chegar simplesmente na extremidade da ilha de Creta, mas o vento começa a empurrar a embarcação, e a embarcação fica aqui de maneira aleatória. Eles não sabem mais em que direção estão, o tempo está fechado, os marinheiros se guiavam pelas estrelas, e então sem as estrelas eles não sabem aonde estão, e termina o navio naufragando aqui próximo à ilha de Malta. Todos se salvam. Paulo havia profetizado isso, que todos haveriam de se salvar, mas a viagem dele parece que ainda continua complicada. Chegando aqui na ilha de Malta, é feita uma fogueira para eles se aquecerem, estão molhados ali com frio, e na hora que Paulo joga uns gravetos no fogo, uma serpente o ataca na mão. As pessoas do lugar começam a pensar, esse homem está condenado à morte mesmo, escapou do naufrágio para ser picado por uma serpente, e ficam esperando que ele caia, e depois de cansar de esperar, dizem, não, ele deve ser um Deus, porque foi picado pela serpente, escapou do naufrágio, foi picado pela serpente e continuou. Daqui eles então tomam um navio, vêm aqui para Siracusa, de onde pegam outro navio até chegar em Roma. Que viagem complicada.
Acontece aqui uma daquelas coisas que ele citou aos Coríntios, né? Um daqueles naufrágios. E o texto bíblico vai dizer que ele, então, chegando a Roma, é-lhe permitido ficar em uma casa alugada por ele mesmo, onde um soldado o acompanha, possivelmente um soldado algemado a ele. E ele ali tem liberdade de pregar o Evangelho. Nós chegamos em Atos capítulo 28, versos 30 e 31, os dois últimos versos, que dizem: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Acho interessante notar que Lucas, o evangelista Lucas, que é quem escreve o livro de Atos, ele utiliza então esses 8 capítulos do livro de Atos, narrando esse final da viagem de Paulo, da terceira viagem, prisão em Jerusalém, transporte para Cesareia, depois viagem até Roma. E aí a gente chega no capítulo 29. Ao sermos confrontados com o capítulo 29 de Atos, nós lembramos que o Espírito Santo dirigiu a expansão do reino de Deus pela igreja primitiva até aqui. Que foi imprescindível a submissão dos apóstolos à direção de Deus através do seu Espírito. E alguns dos irmãos devem estar se perguntando aí, talvez questionando aí: pastor, o senhor está falando em Atos 29, mas o livro de Atos termina no capítulo 28. E esse final de viagem de Paulo, com toda essa dificuldade, termina sem um fim. O apóstolo chega em Roma e está ali com a condição de continuar evangelizando, mas não há um desfecho na história. Não há uma conclusão do livro. E aí é onde entra o capítulo 29 do livro de Atos. Porque o capítulo 29 nós é que escrevemos. A igreja cristã, desde aquele momento em diante, vem escrevendo o que vem em seguida do livro de Atos. Nós estamos com uma série de mensagens cujo tema é Atos do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que motivou a igreja em tudo aquilo que a igreja realizou ali naquele primeiro século. Foi o Espírito Santo que tocou o coração do apóstolo Paulo e o motivou a enfrentar tantas dificuldades, contanto que ele cumprisse da maneira como citamos no texto lá de Atos capítulo 20, quando ele diz: contanto que eu possa concluir o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. O ministério que ele recebeu foi de proclamar a verdade de que Jesus é Salvador. E ele esteve pronto para fazê-lo apesar de todas essas circunstâncias. Ele esteve pronto para fazê-lo e até a chegar ao final de sua vida e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Toda essa história do apóstolo Paulo fala ao nosso coração. E nós que estamos escrevendo este capítulo 29 de Atos, voltamos àquela pergunta inicial: por que Paulo sofreu tudo isto? Por que é que aquilo que ele citou lá em 2 Coríntios capítulo 11, todas aquelas coisas não o fizeram desistir? Porque ele estava seguro da direção do Espírito Santo. Porque Deus era com ele em todo o tempo. Porque em cada momento daquele ele não estava sozinho. Cada dificuldade enfrentada, ele recebia de Deus o necessário. O coro cantou o primeiro hino que diz: os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O apóstolo estava alimentado por esta verdade, e então ele estava pronto a seguir adiante. Podemos aplicar então aquilo que está sendo a nossa ênfase missionária nesse mês, com a expressão eu me importo. Eu me importo. E ali quando está escrito, anuncio Cristo ao agreste, como a ênfase deste ano na campanha de missões estaduais. Isto é uma parte daquilo que nós somos conclamados a fazer. Agora, a maneira como nós nos importamos ou não, estará clara pela maneira como nós agimos ou não. De que maneira estamos interessados em compartilhar da mensagem do Evangelho, orar por aquelas pessoas que estão próximas a nós, orar por aquelas pessoas que estão distantes de nós, orar para que Deus nos use como instrumento para com aquelas que estão próximas, orar para que Deus use os missionários, aqueles que estão indo aos campos para falar às que estão distantes de nós. E na nossa vida podermos dar o testemunho que o apóstolo Paulo deu, de estarmos prontos a pagar o preço, de estarmos prontos a fazer aquilo que estiver a nosso alcance. O apóstolo Paulo vai também em 2 Coríntios, vai dizer, quando estou fraco é que sou forte. Ele disse que chegava a se gloriar nos momentos de fraqueza, nas dificuldades que enfrentava, porque aí era o poder de Deus que se manifestava. Nós podemos também pensar que não estamos em condição de fazer o que o apóstolo Paulo fazia, mas nós estamos em condição de fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. E a primeira coisa que Ele pede para fazer é que nós possamos nos reconciliar com Ele. Eu não sei se você já colocou no seu coração, assentou no seu coração a verdade de que Cristo é o seu Salvador, de que Cristo morreu pelos seus pecados, de que Ele morreu de braços abertos para acolher a todos junto a si. Eu não sei se você alguma vez já disse para Jesus, sim Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Este é o primeiro passo. E para cada um que já recebeu a Cristo como Salvador, o que é que temos feito com aquilo que recebemos da parte de Deus? Tivemos aqui toda essa experiência do apóstolo Paulo, o quanto ele passou, quantas coisas ele passou, para que essa mensagem chegasse até nós, para que passasse essa mensagem para pessoas que passaram para pessoas e ao longo dos séculos, pessoas evangelizaram pessoas e esta mensagem chegou até nós. Que tipo de elo dessa corrente nós estaremos sendo? Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se um elo da corrente se parte, a corrente perde toda a sua resistência. Nós somos elos nessa corrente de compartilhar aquilo que encontramos em Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos nos colocar diante de Deus. E aqui eu faço a pergunta, se você ainda não tinha dito para Jesus, sim Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, e o que Ele pede é que o recebamos como Salvador e Senhor. A palavra de Deus diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus, diga para Ele, sim Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E a cada um de nós, quais os passos que podemos dar
para compartilhar com outros esta verdade? O que podemos fazer para que pessoas à nossa volta possam ouvir o Evangelho? Como podemos convidá-los para os pequenos grupos, para os cultos? Como podemos compartilhar a nossa experiência de vida, como Paulo fez? De que maneira podemos dar o suporte àqueles que estão indo ao longe, para compartilhar esta mesma verdade? Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, agradecemos porque podemos ver na Tua palavra como servos Teus dedicaram a vida para a proclamação da mensagem de salvação gratuita por meio da fé, porque Cristo pagou o preço. E assim, Senhor, esta mensagem de salvação chegou até nós, mostrando Cristo como o Salvador, aquele que fez o que era necessário para a nossa salvação. Se alguém aqui ainda não tinha dado o passo de receber a Jesus como Salvador, que o Teu Espírito esteja confirmando em seu coração a necessidade deste passo, e que possa ter esta iniciativa hoje. A Tua palavra diz: hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo próprio, é o dia de salvação. Assim, Senhor, confirma no coração de cada um e faz-nos envolvidos na Tua obra, dispostos a realizar mais para Ti, dispostos a aplicar mesmo os conhecimentos que temos adquirido, conhecimentos profissionais, mas utilizar também para a glorificação do Teu nome, para o crescimento do Teu reino. Usa-nos como instrumentos Teus, para que vidas sejam alcançadas pela salvação no Teu Filho Jesus Cristo. Esta é a nossa oração nesta hora, que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.